Olá, meus irmãos amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, esteja sobre cada um de vocês, sobre cada família, cada lar, os nossos irmãos de Guiné-Bissau. É muita alegria estar podendo transmitir essa mensagem, esse sermão, né? Como eu falei com o nosso irmão Augusto Fernando, nós temos nos comunicado. Eu falei que eu ia preparar essa mensagem exclusivamente para vocês, porque nós temos tido culto presencial novamente aqui na nossa igreja e nós não estamos transmitindo esses cultos, ok? Então que Deus assim nos abençoe. E a palavra que eu queria trazer para vocês nesse momento se encontra no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, a partir do verso 17, e depois nós vamos ler todo o capítulo 2, né, do verso 1 até o capítulo de número 10. Então, Jonas, capítulo 1, versículo 17, primeiramente. Assim nos diz a palavra do Senhor. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A partir do capítulo 2, verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tomarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no tempo santo, no teu santo templo. Os que me entregaram à idolatria vã, abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Que o Senhor Deus assim nos abençoe nesse momento, onde nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos neste momento te pedir, ó Deus, que a tua graça, a tua misericórdia recaia sobre todos nós e que o Senhor dê a tua palavra ao teu servo neste momento, abençoando os nossos irmãos de Guiné-Bissau que estarão assistindo, ó Deus, a esta mensagem e que sejam edificados e fortalecidos pela mesma. Abençoando o nosso irmão Augusto Fernando, que tem se preocupado com este trabalho, Senhor, e te pedimos que tu venhas levantar um servo teu, também condições financeiras para o sustento desse trabalho, desses irmãos, dessa igreja, e também, ó Pai, o orfanato que eles têm lá, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, levantando também recursos para o mesmo. Em nome de Jesus, eu te peço perdão dos nossos pecados. Amém. Bem, meus amados irmãos, o que eu quero falar com você nesse momento é sobre uma bênção chamada aflição. Estranho, né? Como que uma aflição pode ser chamada de bênção? Então, o texto que nós lemos em Jonas 1, 17, do capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 10,
nós podemos ver que o livro de Jonas, esse livro é o livro da misericórdia e do amor de Deus. Eu sei que o mundo hoje está passando por essa terrível pandemia. Nós temos visto muitas mortes, nós temos visto desempregos, nós temos visto até mesmo a fome, né? Mas como isso, se nós olharmos com os nossos olhos da carne, nós vamos ver só coisas ruins. Mas se nós olharmos para os olhos com os olhos da fé, nós vamos encontrar muitas bênçãos nessa aflição que todos nós, vocês aí no país de vocês, nós aqui no nosso país, no Brasil. Bom, nós conhecemos a história de Jonas. Jonas ele foi chamado para ir até Nínive pregar sobre a misericórdia de Deus. E Jonas, de uma certa forma, ele desobedeceu, né? E desobedecendo, ele foi julgado por aquelas pessoas que estavam dentro daquele barco, foi jogado no mar, não é? Então Deus providenciou um grande peixe para que tragasse Jonas. E no meio daquela terrível aflição, então nós vemos que a bondosa mão de Deus se estendeu e propiciou uma maravilhosa forma de trabalhar o caráter de Jonas. Então aquela terrível experiência causou no profeta uma mudança positiva. Ou seja, a aflição, ela abriu a boca que o pecado havia fechado. E lá no capítulo 2, verso 1, nós lemos a primeira vez no livro que Jonas orou. Veja só, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Primeiramente, no meio das aflições, no meio de tantas coisas ruins que podem acontecer e que acontecem e que acontecerão na nossa vida até que Cristo venha, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar, nós temos que buscar a presença do nosso Deus. Então aqui nós vemos que ele orou, e essa palavra que orou, meus amados, ela é muito forte. Ela se refere a uma oração intensa, muito intensa, não é? É a mesma palavra usada em relação a Ana, lá no capítulo 2, do verso 1 a 10 de 1 Samuel, quando Ana ora, o que ela faz? Ela derramou a sua alma diante do seu Deus, porque ela era uma mulher aflita por ter o ventre encerrado, por não poder ter filhos, por não poder dar filhos ao seu marido Eucana, enquanto a outra mulher de Eucana, Penina, ela tinha muitos filhos, e toda essa situação afligia Ana. Então ela foi ao templo, ela clamou ao Senhor, não é? E ela foi agraciada. O Senhor ouviu a sua oração e ela teve filhos. E o seu filho mais conhecido era Samuel, não é? O primeiro profeta de Israel. Portanto, meus amados irmãos, muitas pessoas hoje em dia podem testificar que no decorrer dos anos a aflição levou a uma vida de maior consagração. E quando a gente examina aqui o texto, esse texto onde nós lemos aqui, nós notaremos algumas das maravilhosas bênçãos que são conferidas ao crente em seus momentos de aflição. Foi o que aconteceu com Jonas. O exemplo de Jonas aqui, irmãos, é muito forte. Por quê? Porque quando Jonas ele estava aflito, o que essa aflição, esse desespero, quando Jonas se deu conta que ele estava dentro de um grande peixe, o que ele faz?
Veja o que ele faz no verso de número 7, do capítulo 2. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. Olha só, meus amados, se a aflição, se as dificuldades que nós passamos na nossa vida não nos levar a Deus, então nós temos um problema na nossa conversão. Nós temos um problema na nossa vida cristã. Nós temos um problema na nossa vida espiritual. Porque se as nossas aflições nos levam para outro caminho, a não ser para Deus, nós temos um problema. Porque a aflição do crente leva ele a Deus. Tem que levar ele a Deus. Tem que levar o crente mais a se aproximar de Deus. Tem que levar o crente a ter uma vida mais consagrada a Deus. Quando ele diz, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, o que ele fez? Ele se lembrou do Senhor. Às vezes, meus amados, tem pessoas, ou nós mesmos, podemos passar uma vida inteira negligenciando o nosso relacionamento com Deus. Até que nos é enviada uma grande aflição, para que no momento da angústia, para que no momento da dor, nós possamos fazer o quê? Valorizar o nosso supremo, o nosso maior bem, que é o nosso Deus. Para que nós olhemos para a cruz de Cristo e ver o que Ele fez por nós lá na cruz, onde Ele morreu, onde levou o nosso sofrimento, onde Ele venceu a morte por nós, não é? E nós precisamos lembrar disso, principalmente nesse momento, nessa pandemia, desses momentos que nós estamos passando, de muita escassez, não é? De trabalho, de alimento, até mesmo de segurança, de tudo o que nós estamos passando, dificuldades financeiras, não é? Embora nós passemos por tudo isso, e Jonas, embora ele tivesse sido lançado nas profundezas, Jonas podia dizer o que o apóstolo Paulo, muitos anos mais tarde, muitos anos depois, né? Em segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8, diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados. E por quê? Porque quando nós olhamos também para Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, ou 5, 6 e 7, nós vemos que em tudo nós temos que dar graças. Porque o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 4 de Filipenses, que nós devemos fazer a nossa oração com súplicas e com ações de graças. Sabendo por que com ações de graça? Sabendo que o nosso Deus vai ouvir a nossa oração, sabendo que o nosso Deus vai responder segundo a sua vontade, e saber que o nosso Deus nos dará o livramento. Mas para isso nós precisamos crer nele. Para isso nós precisamos buscar a sua presença. Para isso nós precisamos orar ao nosso Deus. Para isso, independente da situação que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer como diz aqui: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. É isso que nós precisamos fazer, meus amados. Nós não podemos ficar murmurando, nós não podemos ficar praguejando nos momentos difíceis da nossa vida. Porque o apóstolo Paulo fala, e lá em Filipenses capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. O que o apóstolo Paulo diz lá? Que ele sabia passar toda e qualquer situação. Se ele tinha escassez de alimento, de provisão, se ele tinha tudo em abundância, ele continuava servindo ao Senhor do mesmo jeito. É o que a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Eu sei que muitas vezes, humanamente falando, é muito difícil a gente, nós nos alegrarmos quando de repente nós vemos os nossos filhos, muitas vezes querendo alguma coisa e nós não podemos dar. Quando nós passamos por alguma necessidade
e parece que nós não vemos o agir de Deus. Eu sei que é muito difícil, mas nós temos, como a palavra de Deus diz, olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Falar como salmista, crer como salmista. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. E a segunda coisa, irmãos, que eu disse, que eu quero falar sobre uma bênção chamada aflição. Veja o que diz o verso de número 4. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? O problema de Jonas aqui, essa aflição que ele teve aqui, levou Jonas aqui a reconhecer a sua verdadeira condição. A aflição na nossa vida, irmãos, as coisas, digamos, ruins que acontecem na nossa vida, geralmente elas são didáticas, elas são para nos ensinar alguma coisa, e em especial ver a nossa real condição diante de Deus. O capítulo 4, irmão, o versículo 2, diz assim, novamente: então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Em sua viagem a Tarsis, Jonas fora capaz de dormir. Quando ele recebe a ordem de Deus, lá no capítulo 1, não é? Para que ele fosse para Nínive pregar lá contra o pecado e anunciar a salvação, Jonas, ele foi para outro lugar. Ele vai para Tarsis, não é? Como diz o versículo 3 lá no final, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Meus amados, nós nunca podemos fugir da presença do Senhor. Nós não podemos nos esconder de Deus. Por quê? Porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. Portanto, Jonas, ele não havia percebido o perigo de estar distante de Deus. E aqui o texto nos mostra esse perigo. Das situações, de tudo, das situações adversas que nós passamos, você não pode, eu não posso, nós como filhos de Deus, nós não podemos deixar que as circunstâncias nos leve para longe de Deus. Pelo contrário, eu conheço pessoas que quando a situação está difícil, elas se entristecem com Deus. Mas nós precisamos buscar a presença de Deus, como o verso 7 fala: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Percebe? Então agora, quando ele pensa, né, que ele não havia percebido o perigo de estar longe de Deus, agora o que ele faz? Pelo contrário, ele clama. Ele diz assim, lançado, verso 4, lançado estou de diante dos teus olhos. E diz mais, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Ou seja, a preocupação de Jonas agora é, será que eu vou conseguir estar novamente louvando a Deus, na presença de Deus? Ele fala: como tornarei a olhar o teu santo templo? Porque o templo de Jerusalém, ele era localizado, era a localização terrena da presença do Senhor. Quando o templo de Jerusalém estava em pé, antes de ser destruído, o povo era forte, o povo era firme, porque eles confiavam que ali era a presença de Deus com eles. Então Jonas agora ele desejava ardentemente o quê? A comunhão com Deus. Essa é a ideia que o texto aqui nos traz. Estarei aí, eu vou voltar lá
né, no texto, tornarei porventura a ver o teu santo templo. A ideia da frase aqui, tornarei a ver novamente o teu santo templo, é como se Jonas falasse, tornarei novamente a estar em comunhão contigo, Senhor. Por quê? Porque comunhão é esta que ele havia desprezado quando fez pouco caso da ordem que ele recebeu de Deus. Jonas tinha recebido uma ordem de ir para Nínive para pregar para eles, pregar a salvação para eles, pregar contra os pecados deles. Então, essa comunhão, né, que ele havia desprezado quando ele desobedeceu. E é isso que acontece conosco, meus amados irmãos. Quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós não confiamos na sua palavra, quando nós não queremos ouvir a sua voz, quando nós fechamos os nossos ouvidos para a palavra do Senhor, nós prejudicamos a nossa comunhão com Ele. E é isso que Jonas mostra aqui. Jonas aqui, ele se mostra totalmente arrependido. Porque o propósito de Deus nessa aflição foi para que Jonas olhasse o que ele havia feito. Primeiro, desobedecido a Deus. E a consequência dessa desobediência trouxe o afastamento da comunhão com Deus. E o afastamento da comunhão com Deus trouxe uma profunda tristeza no seu coração. Portanto, meus irmãos, a aflição, ela faz com que a gente reconheça a nossa condição diante do nosso Deus Todo-Poderoso. E agradeçamos a Deus por isso. Porque quando tudo vai bem na nossa vida, irmãos, é muito fácil obedecer a Deus. É muito fácil estar contente. É muito fácil servir a Deus. Mas é nas aflições onde Deus prova quem realmente são os seus filhos. E se você está passando por provações, se você está tendo a sua vida afligida, agradeça a Deus. Sabe por quê? Porque o autor aos Hebreus, ele diz que Deus, ele corrige, ele açoita, né? Ele castiga todo aquele que recebe, todo filho que ama. É isso que um pai amoroso faz com os seus filhos. Agora, aquele que fica sem repreensão, que fica sem castigo, sem nada, ele é contado como o quê? Como bastardo. E se você se considera como filho de Deus, agradeça a Deus. Eu sei que é difícil, meus irmãos, não é? Eu não sei a real situação que você está passando aí, mas eu sei que as coisas não estão fáceis para ninguém, ou pelo menos para uma grande maioria. Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui com Jonas, que a aflição leva a gente a reconhecer a nossa real condição diante do nosso Deus. Foi isso que Jonas fez. Quando ele desobedeceu, né? Essa comunhão, como eu falei anteriormente, né? Essa comunhão que ela tinha sido desprezada quando ele desobedeceu, ele arde novamente o seu coração para estar novamente em comunhão com o seu Deus. E a terceira e última questão está no verso de número 9. Capítulo 2, verso 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Uma bênção chamada aflição. Aqui no verso 9 nós vemos que a aflição, ela trouxe Jonas à realidade
da salvação. Ao Senhor pertence a salvação. A palavra salvação ou livramento está aqui na forma intensa e significa poderosa salvação. Ou seja, a certeza de que o crente tem que quando salvo, ele é salvo para sempre. Nada pode fazer com que ele perca essa salvação que foi dada por Deus através de Cristo lá na cruz do Calvário, onde ele pagou a minha, onde ele pagou a sua dívida, e hoje nós não devemos nada para ninguém, e nós através disso nos tornamos justos e justificados diante de Deus. Não tem mais nada contra nós. Por isso que o texto aqui, essa ideia, onde diz, ao Senhor pertence a salvação, é poderosa salvação. E ao vibrar em seu coração a grandeza dessa libertação operada pelo Senhor, né, que o livrou da morte, né, enviando o grande peixe, porque o grande peixe foi o livramento que Jonas teve da morte. Então Jonas faz um voto: mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Jonas, meus irmãos, ele havia pensado que poderia traçar os seus próprios caminhos e andar segundo a sua própria vontade. E o que nós aprendemos com Jonas, que não, que nós andamos segundo a vontade de Deus, que nós devemos andar nos caminhos do Senhor e deles não nos desviarmos. Até que ele se encontrou em perigo. Foi preciso isso, irmãos. Ele se encontrar em perigo e reconhecer a soberania de Deus. Porque, meus irmãos, Deus usa de misericórdia com quem Ele quer e usou com Jonas. Antes, não queria obedecer a Deus. Agora, ele está disposto não somente a fazer o que Deus quer, mas também servi-lo alegremente. Mesmo quando nós olhamos para o verso, o capítulo 3 e o capítulo 4, e a gente vê, não, mas parece uma coisa estranha, porque no capítulo 3, no capítulo 4, nós vemos que Jonas não está muito feliz. Mas por quê? Porque quase novamente Jonas, ele perde o gosto de servir a Deus. Porque Jonas, ele novamente ele tinha que reconhecer quem ele era e não discutir a vontade de Deus em salvar esse povo. Porque, meus irmãos, nós somos levantados, chamados para pregar o Evangelho. E mesmo as dificuldades, em meio às dificuldades, nós somos chamados a pregar o Evangelho. Jonas, ele foi para Nínive, sim. Nós temos que ser justos. Ele foi para Nínive, mesmo contrariado, mas ele obedeceu a Deus. Mesmo contrariado, ele foi e fez a vontade de Deus. E muitas vezes é assim na nossa vida, meus irmãos. Mesmo não querendo, o melhor é obedecer a Deus. Porque é Deus quem nos abençoa. E Deus recompensa aqueles dos quais fazem e vivem segundo a sua vontade. Portanto, Deus falou ao peixe e Jonas foi liberto. Aquele peixe havia sido preparado por Deus para transformar o profeta. Aquele peixe, a princípio, foi uma grande aflição na vida de Jonas. No final, no entanto, serviu para moldar a personalidade daquele homem. O profeta, que eu digo injustamente
é chamado de fujão, ele foi transformado num poderoso pregador. Por que eu digo injustamente ele é chamado de fujão? Por que a princípio, não justificando a decisão de Jonas, por que ele não quis ir para Nínive? Porque ele era um profeta. Porque o seu pai foi profeta. E porque os profetas, eles eram mortos quando o povo de Deus era atacado. E Jonas viu muitas vezes isso acontecer. Até a morte do seu próprio pai ele viu. Por quê? Porque os inimigos, quando atacavam o povo de Deus, eles primeiro matavam os seus profetas. Porque um povo que não poderia ser instruído espiritualmente, seria muito mais fácil de ser dominado. Então, por isso, os profetas, eles eram mortos. E Jonas tinha razão, digamos assim, de não querer ir para Nínive, porque ele conhecia o exército ninivita, que muitas vezes assolou o povo de Israel. E ele, como profeta, ele temeu pela sua vida. Não que isso justificasse, mas para mostrar que muitas vezes, meus amados irmãos, Deus vai nos ordenar a fazermos coisas das quais muitas vezes nós não queremos. Mas quando confiamos no nosso Deus, se foi Deus que enviou, Deus vai dar a providência. E foi o que aconteceu aqui. Mesmo quando nós olhamos no capítulo 3, no capítulo 4, a tristeza de Jonas, no final, Jonas foi uma bênção para o povo de Nínive. Toda aquela nação, desde o rei até os demais, foram salvos para a honra e glória do nosso Deus. Portanto, se a sua vida estiver sendo afligida, olhe para o alto, clame a Deus, de onde vem o nosso socorro, sabendo que o nosso socorro vem do Senhor. Que Deus, meus irmãos, aí de Guiné-Bissau, abençoe vocês, e creio que Deus está olhando por vocês. Creio que Deus está com os olhos sobre vocês. Clamem a Ele, orem, busquem incessantemente. Espere pela resposta de Deus e saiba que Deus não esqueceu de vocês. Os olhos de Deus estão aí. Clamem ao Senhor. Clame para que Deus incline os seus ouvidos, ouça a oração de vocês e que Ele venha. O meu desejo do meu coração é que Deus esteja entrando com a sua providência sobre você, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a igreja, sobre o seu país, sobre Guiné-Bissau, sobre o orfanato, e em nome de Jesus, creiamos que Ele há de abençoar todos vocês. Fiquem na paz de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos Te louvar, Te agradecer por esses irmãos de Guiné-Bissau. Queremos também, ó Deus, Te louvar, Te agradecer pela vida do nosso irmão Augusto Fernando, que tem se preocupado com este povo, ó Deus querido. Também nós rogamos pela vida dele, da sua família, do seu lar, do seu ministério ali, e que o Senhor esteja entrando com a Tua providência, ó Deus, sobre esta igreja, sobre esses irmãos, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada membro, cada criança, Senhor, que o Senhor esteja, ó Deus, com os Teus olhos sobre este povo, suprindo em tudo as suas necessidades, principalmente, Pai, as necessidades espirituais. Nós Te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade.